aprendemos que, comprometidos e engajados, ficamos mais fortes, mais protegidos. No trânsito, é assim também. Faça o certo e exija do outro a mesma atitude. Não abra mão de segurança. Consciência. É o caminho onde juntos salvamos vidas. Maio Amarelo, 2022. A seguir, TV Câmara, ao vivo. TV Câmara, Campinas. Olá, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Agora são 13 horas mais 33 minutos. Estamos ao vivo mais uma vez aqui na sua programação para dar início à quarta reunião ordinária da Comissão Permanente do Meio Ambiente, que é presidida pelo vereador Luiz Rossini. Você acompanha pelas nossas redes sociais e também pelos nossos canais na televisão. Boa tarde. Estamos iniciando aqui a quarta reunião ordinária da Comissão Permanente de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Campinas. Hoje, para discutir o tema de poda de árvores. Estão presentes conosco o vereador Paulo Gaspar, a quem eu já agradeço a presença e participação, também o secretário municipal de Serviços Públicos, Ernesto Paulela, e da CPFL, o Pedro Diaro, que é gerente comercial de serviços e que responde também pelo presidente da CPFL. Obrigado, Pedro, aí pela participação. Também da CPFL, o André Marques, que é gerente de operações de campo, de Campinas e região. O Guilherme, engenheiro ambiental, que assessora a equipe nessa área de meio ambiente. E também o Juliano, consultor de relacionamento da CPFL. Quero agradecer aí a todos por terem aceito o convite de participar dessa reunião da Comissão de Meio Ambiente da Câmara. Rapidamente, eu queria contextualizar, até para justificar termos organizado esse encontro. É uma das grandes demandas que chegam nos gabinetes dos vereadores diz respeito à poda de árvore. Uma delas, os munícipes solicitando até interferência de vereadores para tentar agilizar algum pedido de poda, as reclamações muitas vezes da demora do atendimento desse serviço, muitos apontando até o risco de queda de árvore, a questão da distração, a interferência das árvores com a rede elétrica, que as pessoas ficam preocupadas. Mas recebemos também, muitas vezes, reclamações de algumas podas que são executadas, que no olhar das pessoas entendem que são podas radicais, né? Que, em tese, agridem muito aquele indivíduo, podendo até causar problema de sustentabilidade na visão de leigo da árvore, enfim. E como isso é uma demanda recorrente, a gente resolveu chamar os envolvidos, primeiro, para a gente conhecer como é que é feito o planejamento, né, e a execução desse serviço, seja pela CPFL, seja pela Secretaria de Serviços Públicos, através do Departamento de Parques e Jardins, né? Quais os critérios técnicos adotados na realização das podas? As dificuldades existentes e também entender um pouco a responsabilidade. Muitas vezes a gente fica em dúvida se a responsabilidade pela poda, principalmente das árvores sob a rede elétrica, se é da CPFL, se é da Prefeitura, se há uma interação, uma conversa, uma organização comum de serviços
entre as duas entidades, né? Enfim, é a gente compreender melhor para, a partir daí, se identificarmos algum ponto que necessita fazer algum ajuste, alguma melhoria, que a gente possa, na comissão também, encaminhar essa solicitação. Então, em linhas gerais, é essa a razão que fez a comissão pautar esse tema. Antes de passar, e na ordem eu queria sugerir a gente passar primeiro para o secretário Ernesto Paulela, depois para a CPFL, mas antes eu gostaria de pedir que o vereador Paulo Gaspar, que está participando da reunião, também pudesse fazer a sua manifestação nesse início. Na sequência, eu queria só dizer, nós estamos transmitindo pela TV Câmara, pelas redes sociais da TV Câmara, e o cidadão que estiver acompanhando, que queira fazer alguma pergunta, alguma sugestão, até reclamação, pode fazê-lo, além pelos canais da Câmara. Eu vou deixar aqui o WhatsApp do meu gabinete, que é 99275-8955. Repito, 99275-8955, ou pelo telefone do gabinete, que é 3736-1710. 3736-1710. Então, se você quiser encaminhar alguma contribuição, pode fazê-lo por esses canais. Vereador Paulo Gaspar, obrigado pela participação e presença. A palavra é sua. Obrigado, presidente Rossini. Boa tarde, secretário Ernesto Paulela. Boa tarde, Pedro. E todos que estão nos assistindo. Parabéns, presidente Rossini, por pautar esse tema tão importante e tão necessário de termos realmente esclarecimentos aí para a população que não entende essa engenharia, né? Todo esse trabalho feito pela Secretaria de Serviços Públicos. É um tema bem complexo, envolve o meio ambiente, envolve uma série de fatores aí. Gente que quer cortar, tem gente que não quer cortar, e aí o secretário fica no meio dessa guerra, né? E aí vai ser muito bom para a gente ter um pouco mais de informação, principalmente o munícipe, entender um pouco melhor esse mecanismo todo, como é que funciona. E bem lembrado pelo Rossini aí, né? Uma das principais demandas nos gabinetes vereadores é a questão da poda de árvore, então muito necessário, muito oportuno trazer esse tema. Agradeço desde já e ficamos aí para contribuir com o debate. Obrigado. Obrigado, vereador Paulo Gaspar. Então, eu passo já de pronto para o secretário Ernesto Paulela aí, para ele fazer as suas considerações, a sua apresentação. Obrigado, Ernesto. Bom, eu queria inicialmente cumprimentar o presidente da comissão, vereador Luiz Carlos Rossini, cumprimentar o vereador Paulo Gaspar, cumprimentar o Pedro da CPFL, em nome dele cumprimentar todos os funcionários e colaboradores da CPFL que, junto com a prefeitura, tem interações com a arborização urbana. Bem, presidente, esse é um assunto muito bom de ser debatido, né? A arborização urbana, eu acho que é importante mostrar o contexto em que nós vamos conversar. Ela, na cidade de Campinas, ela tem início logo nas primeiras décadas, 1930 aproximadamente, a cidade de Campinas já começa a ter uma preocupação com o plantio de árvores em calçadas, praças públicas, né? Quem nos conta isso é um importante historiador da cidade, que inclusive, Rossini, foi funcionário da Câmara Municipal, chamado Edmo Goulart, numa publicação que ele denominou de Campinas, Ruas da Época Imperial, onde ele relata, então, as primeiras ruas que foram arborizadas, o motivo dessas arborizações, né?
A cidade era muito árida, sem sombreamentos, e, enfim, as árvores começaram a chegar na área urbana com motivações, né, muito claras de melhorar a qualidade de vida das pessoas no meio urbano. Bom, isso foi se expandindo ao longo dos primeiros 50 anos do século XX. No final dos anos 40, o Instituto Agronômico de Campinas se interessa pelo assunto e monta lá uma seção especializada que teve início com o saudoso Dr. Hermes Moreira de Souza, que foi um dos primeiros pesquisadores no Brasil a pesquisar essa questão de arborização, silvicultura, etc. Pessoa com quem eu convivi muitos anos, a partir dos anos 70, quando eu cheguei aqui na prefeitura. Saíamos juntos muitas vezes para coletar sementes, para trocar material genético, trocar experiências, né? E aprendemos muito com o Dr. Hermes, que aprendeu com a cidade, né? Nesse sentido, nesse contexto, né, eu quero justificar por que a cidade ainda são consideradas inadequadas para a arborização urbana. Bem, em primeiro lugar, porque naquela época não se conhecia cientificamente a fisiologia e a morfologia dessas árvores. Então, não se sabia exatamente o comportamento delas no meio urbano. E aí, o flamboyant, né, que apesar de exótico, uma árvore, quando do florescimento, uma árvore muito bonita, uma sombra muito bonita, entre outras espécies parecidas, acabaram sendo plantadas, e muitas vezes pela própria prefeitura, ali nos anos 50, 60, né, e até 70. E quando se percebeu, então, os problemas que essas árvores começavam a causar à cidade, em função do porte avantajado, em função do sistema radicular aflorado às calçadas, os problemas com esgoto, com água, e um pouco mais tarde os problemas com a fiação aérea, né? Por conta da movimentação dos galhos em momentos de vento, de chuvas, e que começaram a causar os curtos-circuitos, interrompendo, então, o fornecimento de energia e causando problemas de toda a ordem para a própria população da cidade. A partir daí, começa-se a ter uma preocupação na área da arborização com o planejamento dessa arborização. Escolher espécies, desenvolver espécies de árvores mais adequadas às calçadas. E, em 1980, aqui na CAT, né, na nossa gloriosa CAT, hoje nem chama-se mais CAT, né? Mas na nossa CAT, aqui na Avenida Brasil, tem o primeiro Congresso Nacional de Arborização Urbana. E eu, à época, como funcionário da prefeitura, nesse setor, apresentei o primeiro trabalho de arborização urbana na cidade de Campinas de forma técnica e científica. Participou desse painel comigo o então pesquisador do
Instituto Agronômico na área de floricultura, o Luiz Mates Ferraz, né? Entre outros, do próprio doutor Hermes. E, a partir daí, então, esse assunto passou a ter um interesse mais científico, mais técnico-científico. Hoje, existe, vereador Rossini, vereador Paulo Gaspar, uma preocupação com esse planejamento, com espécies mais adequadas à arborização urbana. Entretanto, existe aí um patrimônio arbóreo que tem 70, 80, 100 anos e que simplesmente, só pelo motivo de ser inadequado, não deve, no meu entendimento, simplesmente ser suprimido. Tem que existir aí um momento de convivência, né? Ou de co-convivência com o CPFL e outros órgãos que utilizam a rede aérea a conviverem com essas árvores, né? Porque elas têm, hoje, mais do que nunca, uma importância ambiental muito grande, principalmente na captura do gás carbônico na atmosfera, que é um dos maiores problemas hoje do aquecimento global, né? Essas árvores têm uma capacidade muito grande de armazenamento por meio de captura do gás carbônico na atmosfera, servindo aí como um verdadeiro filtro, né, de gases poluentes. Entretanto, nós não temos como fechar os olhos para a questão da energia, do fornecimento de energia, da questão das pessoas que transitam nas calçadas. E muitas vezes nós recebemos aqui, vereadores, muitas reclamações e até pedidos de indenizações de pessoas que acabam tropeçando nessas raízes levantadas e que causam acidentes, causam problemas de saúde a essas pessoas, né? E nós precisamos conviver com essa situação enquanto ela existir. Para isso, existe um plano de manejo de arborização, né? Não é o ideal, temos a mais absoluta certeza que não é o ideal, mas é o que nós temos e é o que precisa ser feito, até que essas árvores, ao longo das suas vidas úteis, né, vão sendo naturalmente suprimidas e substituídas por espécies, então, mais adequadas e que não venham a causar esses problemas que hoje são objeto desta audiência pública, dessa discussão. Não é, como muito bem relatou o vereador Paulo Gaspar, um problema fácil de ser resolvido. Por quê? Porque existe aí vários fatores que interferem nesse processo e que atuam nesse processo. Fatores como fatores ambientais, fatores muitas vezes saudosistas, né? Pessoas que viveram épocas em que esses problemas não existiam e tentam, então, fazer uma analogia com aqueles momentos, né? Momentos que não tínhamos caminhões com 5, 6 metros de altura, ônibus com 5, 6 metros de altura, e que hoje passam por essas árvores, sob essas árvores, né? Que precisam de manejo, que precisam de conservação, que nada mais é que a poda dessas árvores, né? Então, é um assunto que para mim é apaixonante.
Eu trabalho nesta área há mais de 40 anos, né? Arborizei pessoalmente, porque fui coordenador de arborização e viveiros, fui diretor do Departamento de Parques e Jardins por várias vezes e como secretário de Serviços Públicos há mais de 20 anos, onde está essa área de arborização. É um assunto pelo qual eu me apaixono realmente, tenho um prazer muito grande de trabalhar, introduzir vereadores, Pedro, mais de uma centena de espécies de árvores na arborização, né, que trouxe de outros locais. Posso citar aí o pau-mulato, para dar um único exemplo, né? Então, é uma vida dedicada a esse assunto, né? E nesse sentido, o que eu puder contribuir, certamente eu vou contribuir. Nós trabalhamos de forma técnica, científica nesse assunto. Eu quero até mostrar para vocês aqui um plano que o prefeito vai divulgar nos próximos meses, que é o projeto de arborização viária da região do Campo Grande, ó, aqui. O prefeito vai anunciar um trabalho técnico, levando em consideração todos esses fatores, né, que vai arborizar toda a região do Campo Grande, todos esses bairros. Serão mais de 5.000 mudas de árvores, já com porte entre 2,5 e 3 metros. Será feito em calçadas, principalmente, numa interação com os moradores, mostrando a importância dessas árvores para a qualidade de vida, né? Quero realçar ainda que hoje nós temos uma lei, vereadores, que disciplina esse tema, que é a Lei 11.571, de 17 de junho de 2003, que é o Guia de Arborização Urbana, que está lá no portal da Secretaria de Serviços Públicos, para quem quiser ver. À época, esse trabalho ele foi organizado, né, coordenado, na verdade, pela engenheira agrônoma Dionete Santin, que à época trabalhava na Unicamp, né? Tiveram aí vários colaboradores da CAT, do Instituto Agronômico, da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Campinas, entre tantas outras. A Proesp participou, né? Uma das mais antigas sociedades protetoras de diversidade de espécies, que foi criada pelo Dr. Hermes Moreira de Souza e pelo saudoso também Hermógenes de Freitas Leitão, que foi pesquisador do agronômico e foi professor da Unicamp, pessoa com que eu também tive o privilégio de trabalhar em vários projetos. Esse trabalho ele foi objeto de revisão por 2 professores, eu fui um deles, pela PUC de Campinas, onde sou docente ainda, e pela Exalc de Piracicaba, pela professora Ana Maria Pereira Liner, Ana Maria Pereira Liner, que inclusive foi minha estagiária aqui no Departamento de Parques e Jardins nos anos 70. Foi professora, docente lá, já está até aposentada agora, né? Uma pessoa que dedicou a vida ao ensino da silvicultura, da arborização urbana. Desse modo, então, eu encerro aqui preliminarmente a minha participação, fazendo esse contexto, achei necessário fazê-lo, né, para mostrar a todos os participantes, ouvintes, né,
que se trata de um assunto complexo, não é um assunto fácil de ser debatido. Ernesto, eu quero aproveitar para anunciar que está acompanhando, participando remotamente desta reunião, né? O Alexandre Fanton Silva, que é conselheiro do CONDEMA e presidente do PECONDEMA, a Letícia, da ONG Resgate Cambuí, e coordenadora da Comissão de Arborização do CONDEMA, também o Leonardo Martins, presidente do PDT Diversidade, a Maria Cabral, da ONG Resgate Cambuí, o José Furtado, do CONDEMA, que se identificaram. Nós já estamos recebendo até alguns questionamentos. Eu estou anotando aqui, depois eu vou fazê-lo após as explanações, para entrar em alguns pontos mais específicos, né? Eu passo, então, agora a palavra para a CPFL, primeiro para o Pedro Diário, que quero, mais uma vez, aí, agradecer a presença. Pedro. Bacana. Boa tarde a todos aí, boa tarde principalmente ao nosso presidente da Comissão Permanente do Meio Ambiente, nosso vereador Rossini, quem nos fez esse convite. Quero também aqui agradecer a presença e participação do vereador Gaspar, do nosso Paulela, secretário de Serviço Público, que me antecedeu aqui com uma excelente explanação, fala como quem conhece o assunto muito bem e fala com paixão. Eu acho que é importante a gente ver isso no Paulela. São pessoas que gostam de árvore, né? Nós estamos falando de poda aqui, mas gostaria de registrar aqui que eu e a minha empresa, né, de forma muito genuína, gosta muito de árvore. Então, assim, eu queria aqui agradecer os meus colegas aqui da CPFL que estão hoje junto comigo aqui para ajudar a tentar esclarecer ou dar mais algumas informações a respeito do tema. Agradecer os colegas das demais ONG, organizações que estão aqui participando conosco. De fato, é um tema complexo, como já falou o Paulela, já falou o Gaspar, o próprio Rossini. Mas é importante, assim, a CPFL foi chamada, cá estamos, né? Estamos aqui à disposição da Câmara, dos representantes da associação. Somos parceiros aqui da Prefeitura, do Ernesto Paulela, aqui, né, nesse tema. E vou aqui fazer algumas considerações para poder mais esclarecer, e depois, se tiver alguma pergunta a respeito, especificamente, a gente pode se aprofundar. Nós estamos com o time nosso aqui à disposição. Bom, é importante ressaltar aos senhores que o nosso compromisso, né, até por força de concessão, é garantir o fornecimento de energia, porque é um serviço essencial, né? Nós sabemos que de energia elétrica depende dos hospitais, a segurança pública, o conforto das pessoas. Então, nós temos aí até por risco de perder a concessão se a gente negligenciar nesse assunto, negligenciar na qualidade do fornecimento. Então, esse é um primeiro ponto. E a arborização faz parte do nosso contexto, né? Hoje, cada vez mais, as cidades precisam de árvore, né? Nós estamos aí vivendo mudanças climáticas, todas essas questões envolvendo aí o aquecimento global, e nós temos que conviver com isso. Então, a CPFL adota algumas medidas que eu vou iniciar aqui a explanação para vocês, sem detalhar, mas se depois houver algum questionamento mais específico, a gente pode se aprofundar. Nós temos, para a melhor convivência com a arborização, nós realizamos podas emergenciais. O que é uma poda emergencial? Se nós nos deparamos com a falta de energia provocada por árvore que tenha caído sobre a rede, ou tocado a rede, provocado o seu desligamento, nossas equipes vão até o local e fazem o afastamento dessa árvore, tem que fazer a poda, né? Naturalmente, essa poda ela gera resíduo, galhos, que são retirados a posterior, conforme uma programação que existe dentro da estação avançada, que é onde logisticamente ficam os nossos eletricistas. E fazemos, como medida preventiva, né, as nossas podas planejadas. Nós rodamos todas as árvores de Campinas, toda a arborização de Campinas, arborização que coloca em risco o fornecimento de energia na rede primária, na rede de alta tensão, uma vez por ano. Então, uma vez por ano, nossos times rodam a cidade inspecionando e fazendo a poda planejada
destas árvores que põem em risco o fornecimento de energia por estar tocando ou estar próxima à rede de energia. Essas podas geram resíduo que o próprio caminhão que vai fazendo a poda, a própria equipe que vai fazendo a poda, já tem um triturador atrás que vai triturando esses galhos e fazendo a recolha. Então, a poda planejada faz a retirada imediata aí, diferente da emergencial, que pode acontecer fora do horário de expediente, à noite, final de semana, e exige aí uma retirada posterior. Então, essas são medidas de poda, né, que a CPFL realiza com seu time, aqui dentro da cidade de Campinas. É bom ressaltar que, cada vez mais, o que nós temos visto em Campinas e região? A mudança climática, ela se faz presente e se perceber de uma forma muito clara a cada ano que passa. Quer seja por cair, derrubar árvores sobre a rede, sobre veículos, sobre residências, né? O vento, né, acaba aí jogando essas árvores sobre alguns veículos e causando risco à população. Então, assim, é um ponto importante porque a CPFL ela promove a poda, né, planejada, ela promove uma poda em V, né, que às vezes é questionada, é combatida, mas é a melhor poda que os nossos engenheiros florestais, ambientais, recomendam para nós, para poder fazer o livramento dessa árvore. Nós fazemos o livramento da rede e a responsabilidade da manutenção dessas podas seria do poder público, seria da prefeitura. Esse é um ponto. O outro é que, sabendo dessa importância da convivência e dos desligamentos provocados por essas árvores, porque muitas vezes, mesmo com poda, os galhos são arremessados, né? O vento quebra, arremessa galhos sobre a rede elétrica e provoca seu desligamento. Então, a CPFL desenvolveu tecnologias e está aplicando essas tecnologias em suas redes, seja na rede secundária, onde vocês podem visualizar em alguns lugares, né? São cabos isolados, multiplexados, né? Vocês visualizam isso nas nossas redes secundárias, que tem um ótimo convívio com as árvores. Óbvio que, às vezes, a abrasão, o contato físico pode também deteriorar esse cabo isolado, mas já melhora muito a convivência com o meio ambiente. Então, na rede secundária, nós temos aí os cabos multiplexados que nós temos, à medida que os anos vão passando, cada vez mais implementando essa tecnologia em nossas redes. E na rede primária, que é onde nós realizamos as podas planejadas, né? A maior das nossas podas acontece na rede primária, por conta da rede primária, nós temos um cabo protegido, que é denominado Spacer Cable. É um cabo que já não precisa de cruzeta. A rede mais convencional, que é boa também, mas é convencional, não é tão protegida assim do meio ambiente, é aquela rede primária que anda sobre cruzeta, uns 3 cabos, os cabos mais altos do poste lá, que ficam suportados por uma cruzeta de madeira ou de fibra, né, que atualmente a gente utiliza. Nós temos trocado esse cabo nas regiões mais arborizadas, mais complexas, por a nossa rede de Spacer Cable, que é uma rede moderna, que é uma rede que tem uma convivência melhor com a arborização, permitindo, assim, podas menores ou podas que necessitam uma retirada menor aí da copa das árvores. Então, essas são algumas medidas que a gente adota. Nós temos ainda um programa denominado Arborização Mais Segura, que nós oferecemos ao poder público com a finalidade de corrigir isso que o Paulela acabou de citar, que a gente conhece o histórico de arborização das cidades, que no passado não foram plantadas árvores adequadas, quer seja sobre a rede ou quer seja do outro lado da rede, e aí trazem problemas não só para a rede, mas do calçamento, como ele colocou, da rede de água, de esgoto, para o munícipe que quer transitar nas nossas calçadas, esses riscos que eu acabei de citar de queda de árvore, etc. Então, a CPFL fornece esse programa, denominado Arborização Mais Segura, onde, de acordo com a lei municipal, se eu não me engano, Campinas, para cada extração de árvore, tem que se plantar outras 25. Então, ela oferece esse programa cedendo as mudas e fazendo também a extração, de estocamento de árvores que estejam aí doentes e por alguma razão estejam provocando problemas na cidade. A CPFL faz essa extração e, por conta disso, faz o plantio de outras 25 árvores, né?
Então, assim, esse é um programa que, inclusive, nós temos discutido com o secretário, essa questão do Campo Grande, o plantio de 5.000 mudas aí, que é um projeto do prefeito, o Dário. Nós, a CPFL, quer ser parceira, a CPFL gosta de árvores, a CPFL quer arborizar Campinas, mas de uma forma adequada, junto com a prefeitura, de uma forma planejada, para que a gente possa ter uma cidade cada vez mais verde, mais agradável, menos árida, né? Mas também que consigamos aí essa boa convivência com todos os outros elementos que nós temos, quer seja nas redes aéreas ou aí as nossas redes pluviais, de calçamento, etc. Inclusive iluminação pública, viu? Diga-se de passagem que às vezes uma árvore inadequada ela atrapalha e prejudica a iluminação pública, que é sinônimo de segurança. Então, assim, esse é um programa que nós temos e que nós queremos aí estar em breve aí celebrando com a prefeitura também, que é mais uma frente para a gente tentar essa melhor convivência com a arborização, que de fato muitas vezes gera um problema complexo, porque que pesa esses transtornos, tem a sombra, tem o verde que todos querem. Então, esse conflito de interesse aí é complicado, a gente entende, né? E também reconhece que nesses processos nossos de poda, muitas vezes pode haver algum desvio, né, de procedimento, muito embora o nosso time é um time treinado, é um time capacitado, orientado por engenheiros da área, engenheiros agrônomos, florestais, mas existindo aí qualquer reclamação, qualquer ponto aí que seja levantado, nós estamos dispostos, nós vamos até o local, analisamos, corrigimos, podemos com a prefeitura reestudar algumas maneiras de fazê-lo, de executar essas podas. É isso, estamos aqui à disposição, né, dos representantes aí do Legislativo, das organizações presentes, do Poder Público aqui, que o nome do Paulela já é nosso parceiro, para poder debater e discutir melhor o assunto. Então, é isso, Rossini, da nossa parte aqui para iniciar, eu acho que são esses pontos aí que eu gostaria de ressaltar. Agradeço inicialmente essa explanação. Eu quero também comunicar e dizer que está presente também a presidente do CONDEMA, né, a Maria Helena Novaes Rodrigues, que foi reeleita para essa função no último dia 27. Obrigado, Maria Helena. E ela estava dizendo que tem questionamentos a encaminhar aí através da Comissão de Arborização. Eu já recebi algumas solicitações de questionamento, mas antes de fazê-lo, eu passo para o vereador Paulo Gaspar, para ver se ele quer inicialmente fazer alguma pergunta. Obrigado, presidente. Eu colei aqui no chat, entre a gente aqui, as perguntas para a gente não se perder. São 7 itens aí, né? Então, eu vou falar assim, muito sucintamente. Não sei se vai dar tempo de responder todas ou não, mas fica aí mais para registro. E se puder, melhor, né? Então, assim, a primeira seria em relação ao plantio de árvores. Nós temos bastante plantio de peso hoje em Campinas, né? E nós temos uma biodiversidade muito grande em relação às espécies. Então, assim, qual que é o critério de escolha desses IPs, assim, por que eles são prioritariamente escolhidos? Se tem alguma outra razão específica ou se a gente pode variar mais a questão das espécies, né? A segunda, a questão de priorizar a fiação e não as árvores, né? Se existe realmente essa questão, porque quando se faz uma poda, né, a gente vê que tem umas podas que são feitas muito radicais, né? Talvez para que não seja feita tantas podas assim, a questão do tempo, né, da sequência do tempo, isso é custo, a gente sabe, né? Mas como é essa priorização, né, em relação à poda e à fiação? E se existem fiações mais compatíveis, né, como o Pedro colocou aqui para a gente, né, que a tecnologia está trazendo avanços aí, isso, em relação ao CPFL, a gente sabe que tudo isso é custo, né? Qual que seria a previsão da CPFL, por exemplo, se isso é viável ou não, de fazer isso na cidade toda? Existe uma estimativa, assim, quantas décadas, ou de repente até séculos, levaria para se modernizar toda essa fiação
para que as podas não sejam tão radicais, né, para que haja essa convivência mais pacífica aí de fiação e árvores, né. A terceira seria em relação à legislação nossa hoje, que pede um plantio de árvore a cada 10 metros nas calçadas, né? E a gente sabe que isso não é respeitado. E como que a gente pode tentar fazer com que isso seja implantado na cidade de Campinas? É uma provocação, né? A quarta pergunta... aqui, peraí, o arbusto que ramifica muito impede o... tá. Em relação às espécies adequadas, tem os arbustos que crescem, ficam muito volumosos embaixo, né? E impede a pessoa de passar numa calçada que é estreita, vamos falar assim, né? E tem outras árvores que são maiores e a copa está mais em cima, que atrapalha a fiação. Então, como que é esse critério de escolha, né? O número 5, trabalho com as escolas, se existe alguma coisa nesse sentido hoje, porque quando você coloca as crianças na questão da conscientização, você sabe que isso acaba passando para a família, para os pais, e isso até o presidente Rossini, nós votamos essa semana, né, Rossini, um projeto seu, onde existe a participação da comunidade, com plantio de árvores. Então, se além desse projeto muito importante que você propôs, existe alguma coisa paralela no trabalho com estudos nas escolas, né? A número 6 seria levantamento arbóreo. Eu tive recentemente na Embrapa, eu vi que existe um levantamento a nível de satélite. Eu sei que existe um levantamento que está sendo feito pela Secretaria de Serviços Públicos. Então, assim, dá para conviver esses dois levantamentos, eles se conversam também. É uma coisa que a gente queria entender. A gente sabe que é um trabalho grandioso para ser feito em Campinas, e existe até uma ideia da gente desenvolver, conversando com a Embrapa, com o Ivan, sobre desenvolvimento de um app para não só quantificar, mas qualificar esses elementos arbóreos, enfim. E o número 7, saber do Pedro, em relação ao custo, o enterramento da fiação, a fiação aérea, né? Qual que é a proporção de custo e qual que atrapalha mais ou menos, né? Qual que seria, então, assim, vamos dizer que a fiação enterrada a gente sabe que é bem mais caro, mas ao mesmo tempo que ela é mais cara, ela facilita a questão, ou ela vai pegar na raiz da árvore também. Então, a gente queria entender também um pouco essa equação. Então, é isso, eu joguei aqui 7 questões. Se não der tempo, não responde hoje, a gente pode responder depois por e-mail, enfim, por zap. Então, são essas as minhas colocações. Desculpa aí tanto tempo de... eu falei. Paulo, eu vou sugerir o seguinte, as suas ficaram no chat, eu estou recebendo aqui, algumas eu mandei para o WhatsApp do Ernesto, que era referente a ele, se ele puder depois dar uma olhada, mas eu vou ler aquilo que já chegou aqui, e tem também pergunta para a CPFL. Então, primeiro, né, primeira pergunta, que essas vão para o Ernesto. O GALC, por que ele não é observado na execução do serviço? Há um inventário da arborização executado pelo DPJ. A gente sabe quantas árvores a gente tem no meio urbano e as espécies existentes, né? Se não há ainda plano para fazê-lo, o serviço do DPJ, ele é feito com equipe própria ou terceirizada? Quem fiscaliza a execução do serviço pelo DPJ? E se há um treinamento, né, para os executantes? Quais espécies são cultivadas no viveiro da prefeitura? Por que demora tanto para atender uma solicitação de poda feita por um munícipe? Tem uma assim, precisa priorizar a poda onde tem semáforos e placas de sinalização para evitar acidentes. Por que árvores condenadas pelo engenheiro da própria DPJ não foram ainda retiradas? Qual é o critério para a execução das podas e qual a quantidade mensal desse trabalho? Tem também do Leonardo Martins, ele faz uma colocação que é importante a conscientização das pessoas da importância da arborização. Ele ouve muitas reclamações de moradores
sobre a vegetação nos bairros, né? Até pedindo para extrair árvores, né? Por que, se não é necessário um trabalho de conscientização da população? O Resgate Cambuí, ele fala que solicita uma reunião com a participação do CONDEMA. E aí eu quero dizer que talvez tenha sido uma falha nossa, e aí eu dou uma palmatória, que como havia uma demanda direcionada tanto aos serviços públicos e à CPFL, eu acabei convidando as duas entidades, mas a gente pode fazer uma outra rodada no futuro, ampliar essa discussão, né? E na mesma linha, o Carlos Alexandre que pergunta por que não é feita a obediência ao GALC, né? E a Maria Helena, eu passei também aí para o secretário, tem ofício do CONDEMA, com réplica, tal, que ela gostaria depois que o secretário, se não agora, pudesse também responder. Em relação à CPFL, complementando a pergunta do Paulo Gaspar, por que a CPFL não investe mais em tecnologia, talvez ampliando a utilização desse Pacer Table, não sei se é isso que você falou, Pedro, né? E também as dificuldades de implantar rede subterrânea nas regiões mais arborizadas, as dificuldades, inconvenientes, impedimentos disso. Em linhas gerais, eu fiz um resumo das questões que chegaram aqui, mas eu quero dizer, tanto para o pessoal do CONDEMA, quando a gente pautou essa reunião, sim, realmente eu acabei chamando os responsáveis pela execução, né, para dar respostas. A participação pode ser feita nesse momento, mas não esgota esse assunto. A gente pode criar outros momentos para debater esse tema junto com as entidades aí como o CONDEMA. Então, eu não sei se você chegou a receber, Ernesto, mas ou começar pela CPFL ou por você, esses questionamentos pelo Gaspar. A maioria desses que estão aqui eu recebi através do WhatsApp, enfim, fiz uma síntese daquilo que chegou de questionamento aqui, que eu acho que é importante. Então, vamos lá. Ernesto, primeiro? Bom, então vamos lá. Bem, são muitas perguntas, né? Eu vou tentar sintetizá-las e procurar responder a todos os questionamentos. Então, vamos lá. Inicialmente, o GALC, ele é observado todo o tempo pela gestão da arborização, seja nos critérios de plantio de árvores, sejam nos critérios de manejo da arborização, né? Então, ele é observado, até porque ele é lei, né, vereador? Ele é lei e é observado por conta disso. Nós estamos fazendo um inventário da arborização, nós já temos mais de 20 mil exemplares identificados um a um, já com um relatório fitotécnico de cada exemplar, e no momento oportuno, eu acredito que isso deva acontecer, mas aí no próximo ao Dia da Árvore, a prefeitura deverá, então, divulgar esse trabalho e que, inclusive, nós vamos mostrar isso, será possível que qualquer cidadão, através desse aplicativo, poderá ter acesso a esse levantamento desses exemplares, né? E com os devidos relatórios. Bom, tem uma pergunta aqui sobre se o serviço do Parques e Jardins é feito com equipe própria ou de terceiros, né? Bom, esse serviço hoje, 95% dele é terceirizado.
né? Em função de que os funcionários próprios da prefeitura foram aposentando, muitos morreram, e esses serviços acabaram sendo substituídos por serviços de terceiros, que é uma tendência em todo o setor público no Brasil, né? E no mundo há muito mais tempo. Nós fazemos treinamentos anuais, temos todos os relatórios, os certificados, né? As equipes recebem treinamentos regulares para o manejo da arborização. E o nosso viveiro de mudas, ele tem uma produção de árvores mais voltada para a arborização urbana, né? Que é o nosso maior objetivo. E temos lá dezenas de espécies de árvores destinadas à arborização urbana que são utilizadas em todo o processo de plantio de árvores em calçadas, em canteiros centrais, em praças públicas, dentre outras formas. E aí eu associo a uma pergunta que o vereador Paulo Gaspar colocou do porquê IPs, né? Bom, na verdade, não são só IPs, né? Nós utilizamos alguns IPs por algumas razões muito específicas. A arborização urbana ela tem um aspecto visual importante, que é a inflorescência, que é o florescimento dessas árvores. Os IPs, quando florescem, em especial o amarelo, o rosa, o roxo, o branco, então, apesar de ter um período muito pequenininho, né, 3, 4 dias, são inflorescências fantásticas, né? Alguma coisa que chama muito a atenção, a beleza da inflorescência, que é um fator importante não só para a beleza, a questão da visual, mas importante, por exemplo, para os insetos, né? Abelhas, que trabalham aí a polinização, ajudando aí na frutificação dessas árvores. E os IPs realmente são espécies muito bonitas, né? Campinas tem alguns exemplares que nós plantamos aí há 40 anos, que são exuberantes, né? Eu vou dar um exemplo. Avenida Heitor Penteado, nós temos ali algumas coleções de IPs. Quando chega a época aí, julho, setembro, são exuberantes, simplesmente são exuberantes quanto ao florescimento, né? Bom, continuando aqui, né, na questão, por que demora tanto para fazer uma poda? Bom, primeiro, que a poda tem uma avaliação técnica, se há necessidade da poda ou não. Hoje, infelizmente, vereadores, a questão da árvore e a poda de árvore e remoção de árvore passou a ser uma busca, eu diria até frenética, de grande parte da população. Por quê? A árvore acaba sendo associada a questões de segurança pública, em primeiro lugar, né? Porque ela cria ali um certo sombreamento e muitas vezes as pessoas também não querem ter o incômodo de que limpar a calha, né? No outono e inverno, a maioria das espécies são espécies que soltam as folhas. As pessoas não querem limpar
as calhas e acha mais fácil, né, cortar a árvore ou podar a árvore para não ter que limpar a calha, varrer a calçada, coisas desse gênero, e as pessoas acham que é mais fácil cortar a árvore, simplesmente, não atentando para a importante função ecológica que essas árvores têm nos dias de hoje, por conta da questão de poluição e do aquecimento global, né? Hoje, inclusive, numa região como a nossa, que é uma região de monocultura da cana em especial, a pequena fauna busca abrigo nas árvores da cidade, porque eles não conseguem a fazer aninhamento ou pernoite num pé de cana, por exemplo, né? Então, essas árvores acabam tendo uma importância muito grande para a pequena fauna nas cidades. A questão de poda de árvores em semáforos é uma preocupação que nós temos também, né? Nós temos equipes que circulam pela cidade, que visualizam essa necessidade, mas a população pode nos ajudar informando através do 156 possíveis semáforos que tenham a visualização obstruída por algum galho de árvore, né? Na verdade, existe um acúmulo muito grande de pedido de poda e de remoção de árvores por conta desses motivos que nós chamamos menores, né? Dada a importância maior da permanência da árvore. E, nesse sentido, então, nós procuramos, com relação à poda e à extração, priorizar aqueles casos em que a avaliação técnica diz que eles precisam sofrer esse processo de poda ou de extração de forma primária, né? Questões que foram levantadas pelo vereador, como o arbusto que cresce mais na base, né? Arbusto geralmente não é indicado, esse tipo de arbusto não é indicado para o plantio em calçada. Porém, muitas vezes, vereador, os próprios moradores tomam as iniciativas de plantar espécies sem fazer uma consulta ao Departamento de Parques e Jardins para se orientar, né? Então, nós temos muitos casos de espécies inadequadas que são iniciativas dos próprios moradores. Portanto, vereador Paulo Gaspar, as escolhas e os plantios que são feitos pelo Departamento de Parques e Jardins, eles são criteriosos, obedecem o GALC, um olhar que nós temos com muito cuidado, até porque é uma lei, né? Então, acho que com isso eu respondi aqui a maioria, eu tentei sintetizar, né? Tenho aqui uma nota da presidente do CONDEMA sobre uma resposta. Eu vou verificar o que está havendo com essa questão. Vou dar um retorno à senhora Maria Helena. Na verdade, que eu entendi, ela pergunta, existe um convênio formal firmado entre a Prefeitura e a CPFL para execução desses serviços? Então, nós temos um termo de cooperação técnica que está sendo trabalhado e está, no momento, sendo avaliado no departamento jurídico da CPFL. Nós estamos aguardando
essa resposta para poder formalizar esse termo de cooperação. O que existe hoje é uma cooperação entre a Prefeitura e a CPFL, no sentido de que ela aponte para a Prefeitura as prioridades em função dos problemas de fornecimento de energia. Agora, como bem colocou o Pedro, situações em que há a interrupção do fornecimento de energia é uma situação de imediata intervenção, né? Porque a energia tem que ser restabelecida. E aí, esta autorização é dada à CPFL em casos emergenciais e a responsabilidade pela condução técnica do trabalho é do corpo técnico da CPFL, conforme preconiza o documento. E aí? É isso, vereador Rossini. Tá bom. Passar para o Pedro também, que tem alguns questionamentos que envolvem a resposta da CPFL, aproveitando que é uma empresa aqui, deixa eu ver, Nova Terra Ambiental, né? Pergunta assim, aproveitando, qual a responsabilidade que a CPFL assume ao alugar os potes para outras empresas que também interferem na arborização com sua fiação? Como é que é essa relação? Porque, às vezes, também operadores de telefonia, enfim, como é que é essa relação também? Mas, Pedro, naquilo que já foi falado aí, que você puder explanar, agradeço. Tá bom. Até para contar com a contribuição dos colegas que estão comigo aqui, eu vou passar... Tem um questionamento aqui a respeito de priorização de fiação em detrimento à árvore. Então, nós estamos aqui com o André, que é o nosso gestor aqui de operações de campo de Campinas e região. Ele vai explicar um pouquinho para nós aqui como é que nós fazemos esse planejamento de troca de cabos, porque nós já investimos em fiações especiais para melhor convívio com as árvores, né? E eu vou passar a palavra aqui para o André. Em seguida, eu complemento aí algumas dúvidas que estão aqui, inclusive essa aí da nossa responsabilidade com os ocupantes aí. Pois não. Beleza, obrigado, Pedro. Boa tarde a todos. Só achar o volume. Bom, com relação, tem uma pergunta que o vereador colocou aqui a respeito de se existe fiações mais compatíveis, porque não exige isso da CPFL, né? Conforme o Pedro colocou no início da fala dele, 100% hoje da rede que é construída já é com essa tecnologia, não se constrói mais rede nua na CPFL. Tá? Então, só um segundinho, o seu áudio está fechado? O meu está fechado. Dá uma olhada aí, se o meu está os dois estão fechados. Você deve estar com o microfone. Fechado. Não, o meu também. Bom, pessoal, desculpa aqui, está dando um pouco de eco na sala, tá bom? Então, assim, 100% da rede hoje instalada na CPFL já é com essa tecnologia. Space Cable na primária, rede multiplexada na secundária, né? Nós temos o planejamento de substituição, tá, de locais mais críticos, com vegetação, que é o PMD na secundária e o plano de melhoramento primário na rede primária. Então, tem um planejamento de troca, sim. O que acontece realmente é que a CPFL é uma empresa regulada, né? Nós temos uma cobrança do órgão regulador de fazer o investimento prudente. Nós não podemos substituir 100% da rede, que não seria um investimento prudente, porque tudo isso depois poderia ter um repasse na tarifa e não teríamos uma modicidade tarifária. Então, é a importância da gente escolher os locais, fazer inspeção, verificar os locais mais críticos e ir trocando. Então, hoje, só para vocês terem uma ideia, a cidade de Campinas, 1.200 quilômetros de rede primária já são de rede Space Cable, já é com essa tecnologia mais compacta. Então, a CPFL vem fazendo, né, vem substituindo a fiação. Né? Conforme eu disse, não dá para fazer toda a substituição, porque nós ainda temos redes não depreciadas, tem rede que eu não posso trocar. Então, mas assim, não é que eu não posso trocar aquela rede, aquela quilometragem, porque se o local tiver criticidade, tiver vegetação, e é importante para nós fazer uma substituição, a gente faz planejamento e troca. Então, a gente tem feito, tá? Tem feito, sim, a substituição dessas redes, tanto primária quanto secundária.
Aqui fala um pouco também numa pergunta a questão de priorizar a fiação e não as árvores, né? Acho que assim, a gente tem priorizado esse convívio, né, harmonioso. Tanto é que a arborização mais segura é com o intuito de plantar árvore, né? De acordo com a legislação municipal, seja 1 para 5, 1 para 10, no caso de Campinas, não tenho certeza se é 1 para 25, como o Pedro colocou, mas assim, é colocar mais árvores sim nos municípios, priorizar a vegetação. O que a gente precisa realmente, para poder levar qualidade no fornecimento de energia para a população, são árvores mais adequadas, né, em locais onde tem a rede, principalmente rede primária, que mesmo a rede compacta, né, ela é uma rede protegida, ela não é uma rede isolada. Então, se um galho ficar tocando e chover, pode conduzir. Uma árvore cair sobre essa rede pode provocar o rompimento de cabo e quebra de poste, e aí estender muito mais o restabelecimento de energia. Tá? Então, esse convívio que a gente precisa estar trabalhando, um convívio harmonioso da rede com a vegetação, tá bom? Acho que era isso que eu queria falar com relação às redes. Aqui tem também uma pergunta que fala do rede subterrânea, né? Colocar a rede subterrânea. De novo, a gente volta no tema, primeiro, do investimento prudente. Hoje, uma rede compacta que substituiu a primária, ela é bem mais cara que a primária. E quando a gente olha para a subterrânea, ela custa em torno, né? Depende muito do projeto, porque tem projeto civil, tem que avaliar o local, né? Mas é em torno de 10 vezes o custo de uma rede aérea, né? Então, aí já sai um investimento muito alto. Vocês podem ver que onde normalmente tem rede compacta, são áreas centrais, pequenas áreas, né? Para realmente conseguir fazer. Mas não dá para fazer isso no município todo, né? Porque seria um investimento muito alto, tanto por parte da CPFL, dos consumidores, né, que teria a parte da medição, que também vai ser subterrânea, e até do poder público, né, com relação à calçada, rua, para poder fazer toda essa adequação, né? E aí, também, né, eu não sou especialista, mas aí talvez o Guilherme possa dizer, nós temos um problema também com a rede subterrânea, porque as árvores, né, principalmente árvores de grande porte, normalmente as raízes são raízes volumosas, né? E a gente poderia ter problemas aí também de fazer essa obra civil e trazer transtorno para a vegetação naquele local que já tem a árvore. Tá bom? O som está fechado aí? Não sei se o teu som está fechado. Só para complementar aqui, essa questão da fiação subterrânea, que às vezes nessas discussões é um tema que é recorrente, né? As pessoas questionam por que não faz rede subterrânea e tal. Então, além dessa questão aí do investimento prudente, que todos os nossos investimentos rebatem na tarifa, né? Então, esse talvez não seja nem o maior problema. O problema maior é que a rede subterrânea também interfere com a arborização. Por incrível que possa parecer, as raízes dessas árvores de grande porte, essa rede subterrânea ela é feita tangenciando muitas vezes o meio-fio num determinado ponto que, aonde existe árvore de grande porte, tem-se dificuldade de implementar a rede subterrânea. Não sei se vocês conhecem aí, no caso aqui em Campinas, a Francisco Grissério, nós fizemos lá um trecho de rede subterrânea e as árvores lá são plantadas em vasos, em determinados pontos lá, para poder, porque é difícil, também existe a dificuldade de convivência com esse tipo de infraestrutura, né? Então, assim, são esses pontos aí, só em complemento ao que o André já colocou. Com relação à questão da nossa responsabilidade, ou corresponsabilidade aí com os ocupantes que também fazem uso da nossa infraestrutura para utilizar e para passar com as fiações de telefone, TV a cabo, internet, né? Então, é importante registrar o seguinte, a CPFL é obrigada a conceder espaço para os ocupantes, né? Nós não fazemos disso um serviço comercial, nós somos obrigados a ceder esse espaço. Esse é um ponto importante. A outra questão é que eles pagam uma pequena quantia aí para as concessionárias cederem esse espaço, porque não faria sentido nós termos aí duas redes, né? Uma rede do lado de cada calçada com fiação elétrica, uma outra rede do lado oposto aí só com a fiação da infraestrutura de telecom. Então, se utiliza a nossa infraestrutura e o que se remunera, mais de 60% dessa remuneração é abatido nas tarifas, é abatido na receita requerida, né, que as concessionárias transformam em tarifa. Então, esse é um outro ponto importante se esclarecer.
e pela boa situação, mas a responsabilidade por manutenção e as adequações que possam ser necessárias é das empresas de telecom. Isso dentro da nossa regulação, né? Isso dentro das nossas regras do setor aqui. Então, assim, esse também é um assunto bastante polêmico, nós temos conversado bastante com a Paulela e estamos tratando também os abusos e os excessos que estão acontecendo. Estamos procurando aqui em parceria com a Prefeitura tratar isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu acho que é isso, né? Acho que a Paulela falou do levantamento aqui. Não sei, acho que os pontos principais seriam esses. Assim. O André já explorou a questão nós temos toda a rede nova nossa com spacer, com multiplexado, não fazemos mais extensão sem ser com essa tecnologia. E na medida que nós vamos enfrentando problemas, quer seja de desligamento, recorrência aí, de desligamento por causa árvore, nós temos substituído naqueles trechos, né, as nossas redes por essas redes que tenham uma convivência melhor aí com o meio ambiente. Acho que basicamente seriam esses pontos aí. Eu vou só mencionar, talvez alguma coisa possa ser comentada, mas a Letícia Mônica Santos, né, ela disse que a comissão de arborização do Condema encaminhou um plano de ação, né, que precisava ter poderia ser dialogado entre os departamentos. Ainda não tivemos uma resposta de 4 linhas do DPJ. Então, depois, Ernesto, eu não sei se você tem conhecimento desse plano de ação, mas aí a gente poder retornar isso para o Condema. Ela também pergunta quais ações de educação ambiental efetivamente são executadas com a população. E a Dani, na mesma linha, quando e onde estão sendo executados os projetos de educação ambiental exigidos em lei. Deixa eu me antecipar. Hoje, a Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável tem uma coordenadoria específica que desenvolve ações de educação ambiental. Está afeto à Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Infelizmente, eles não estão participando, mas existem, sim, ações de educação ambiental dentro do Plano Municipal de Educação Ambiental. Eu posso até depois me inteirar e repassar essa pergunta. Agora não veio o que veio. Ele falou, olha, na região do Parque Prado tem muita árvore tapando o semáforo e pegando nos carros, né? Então, pedindo uma atenção do Ernesto aí para a região do Parque Prado com essa situação. E aí, Ernesto, eu queria finalizar, nós aprovamos essa semana uma lei, incluindo na lei de arborização o programa Campinas Mais Verde, Mais Qualidade de Vida, tentando estimular a interação da comunidade com a prefeitura para o plantio, né, de árvores nessas regiões mais áridas, né? Depois eu já conversei contigo a respeito disso, precisamos do seu apoio, porque eu acho que isso é importante. Antes de passar para o Ernesto, por queira falar, pergunto se o vereador Paulo Gaspar quer fazer mais algum questionamento ou colocação. Obrigado, presidente. Agradeço aí as explicações da CPFL, já contempladas as minhas perguntas. Ficou duas questões aqui para o Paulela. Uma que eu não tinha feito, tá? Em relação ao projeto da Campos Sales, se ele já deu uma olhada no projeto lá que está sendo feito, porque eu conversei na IDEC que eles disseram que na Campos Sales será contemplado o plantio de árvores. Então, para saber se existe esse trabalho conjunto aí com a Secretaria de Serviços Públicos. E uma que faltou das minhas perguntas lá seria que a legislação atual ela pede árvore a cada 10 metros nas calçadas, né? Como seria possível a gente sabe que é complicada essa situação, né? Ninguém respeita esse quesito. Na sua opinião, o que a gente pode fazer a respeito para tentar tornar isso mais efetivo na cidade? Obrigado. Bem, posso responder, Rossini?
Sim, à vontade, secretário. Então vamos lá. A questão da Campos Sales está em fase de projeto. Isso está sendo estudado por arquitetos paisagistas, né? A coordenação é da arquiteta Maria Rita, e a ideia é trabalhar com vegetação, né? Mas não vegetação que possa, de alguma forma, interferir ou agredir a fiação subterrânea. Com relação à questão de árvore de 10 em 10 metros, ela é uma questão que precisa ser trabalhada, vereador, e é trabalhada através de convencimento, né? Educação ambiental, convencimento do cidadão da importância da árvore no meio urbano. Eu já fiz aqui um pequeno relato da importância da vegetação no meio urbano, em especial numa região de monoculturas, como é a nossa região. Então, só através de convencimento, como é esse projeto no Campo Grande, que nós vamos lançar brevemente, batendo de porta em porta, mostrando material pedagógico, mostrando a importância daquela árvore, é que nós faremos o convencimento. Não é um processo fácil, precisa de tempo e de perseverança para alcançarmos esses objetivos. Só complementando, presidente, ficou uma dúvida aqui para o Paulela. Essa conscientização que você disse, trabalho de conscientização, vai ter a participação da Secretaria de Serviços Públicos e, como disse o Rossini, também da Secretaria de Meio Ambiente. Então, são as duas secretarias trabalhando em conjunto dentro da conscientização ambiental. Essa é a dúvida. Vereador, no meu entendimento, educação ambiental, conscientização ambiental é um tema que deve permear todas as secretarias da Prefeitura, não somente Serviço Público ou Secretaria do Verde. É um assunto que a Secretaria de Finanças, quando vai tratar de IPTU, ela tem que abordar essa importância, o urbanismo tem que apontar, a INDEC tem que apontar essa questão, de forma que o processo de desenvolvimento sustentável só será atingido se esse tema, sustentabilidade, permear todas as áreas do conhecimento, em especial na área pública. Obrigado. Por isso, essa iniciativa desse projeto de lei que a gente aprovou visa isso, a gente envolver a comunidade e que a solicitação parta do município. Eu quero árvore na frente da minha casa. E ele se corresponsabilizar também pelo cuidado, manutenção. Eu vou até devolver para vocês aí uma consideração final, mas eu estou recebendo algumas mensagens aqui. Na verdade, assim, nós temos, sim, problemas hoje na cidade de Campinas com relação à arborização urbana e essa questão das podas de árvores, né? Foi importante esse momento para levar algumas informações, prestar alguns esclarecimentos. Infelizmente, como nós estamos fazendo uma reunião de forma remota, a gente não consegue colocar todos os participantes no mesmo ambiente e, às vezes, até fazer um debate mais aprofundado. Então, as representações que eu mencionei aqui, do CONDEMA, das entidades, talvez se sintam um pouco prejudicadas, porque gostariam de fazer, até no sentido de contribuição, algumas colocações mais técnicas, onde eles apontam, assim, críticas à forma que são realizadas algumas podas, né?
Então, hoje não deu para a gente pontuar isso. Então, eu queria, talvez, propor um encaminhamento, né? Que se a gente tiver alguma sugestão, alguma observação mais técnica que aponte para a necessidade de revisão da forma de execução, se mandar para a comissão, também para o gabinete do vereador Paulo Gaspar, a gente reencaminharia isso, tanto para os serviços públicos quanto para a CPFL. A gente não esgota hoje esse assunto, e eu queria, assim, também fazer uma solicitação à CPFL, né? A gente sabe a importância da empresa, até entendo que a execução do trabalho se faz de uma forma muito séria, com equipe técnica preparada para isso, mas que a gente pudesse desenvolver projetos em parceria, né, que a CPFL pudesse também ajudar algumas iniciativas no sentido de fomentar, o Pedro falou alguma coisa aí, mas a arborização da nossa cidade. Não é nem como contrapartida, mas como uma colaboração mesmo para a gente fazer de Campinas uma cidade cada vez mais arborizada, onde a qualidade de vida seja uma característica essencial da nossa cidade. E se tiver reclamações, me permita, depois eu vou também fazer essa ponte com vocês. Às vezes pode escapar alguma ação que a gente não tem conhecimento, de uma ação mais drástica e tal, né, que a gente possa fazer aí ter um canal de comunicação. Tá certo? Eu estou tentando resumir um pouco algumas mensagens que eu recebi, mas assim, esse debate não esgotou o assunto. Algumas colocações técnicas, alguns questionamentos técnicos que alguns gostariam de fazer, que não foi possível hoje, mas a gente pode fazer isso em outro momento. Antes de encerrar a reunião, eu passo aí a palavra para os nossos convidados primeiro. Se querem fazer alguma consideração final, trazer mais alguma informação, à vontade, antes da gente encerrar, e também o vereador Paulo Gaspar. Por favor. Pedro. Bom, aqui primeiro é agradecer, né, ao convite, à iniciativa da comissão, no nome do presidente Rossini, participação aí do nosso vereador Gaspar. Acho importante, assunto delicado, é um assunto complexo, mas a gente não deve se furtar em discuti-lo, não. Então, faz parte do nosso DNA aqui da CPFL estar à disposição, conversar a respeito e procurar sempre aí um melhor caminho para resolver o problema. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria colocar aqui. Com relação à provocação do vereador Rossini, da nossa participação aí em alguns projetos, eu já conversei alguma coisa com o Paulela, reforço aqui o interesse da CPFL em assinar aí a arborização mais segura com Campinas, de contribuir aí com essas 5.000 mudas aí do Campo Grande, para auxiliar aí a deixar a nossa cidade mais verde, né, e mais bem arborizada. Então, fica aqui o compromisso, nosso presidente Roberto Sartori já me deu esse aval, e aí, então, eu coloco isso e Paulela, para a gente sentar à mesa e achar a melhor forma de desenhar essa questão. Com relação a eventuais podas que são questionadas, que são criticadas, fica aqui também, à medida que foi encaminhado aí pelo presidente da comissão, pelo Rossini, alguma sugestão, né, de uma poda diferente, a gente se propõe a fazer um laboratório aí junto com a Secretaria, né, de Serviço Público, junto aqui com os nossos especialistas no assunto, para tentar aí discutir, né, se existe uma forma diferente, o que nós poderíamos fazer, sempre pensando aí, né, no bem da arborização, na saúde da árvore, na melhor convivência aí com as demais infraestruturas do município, enfim, tentando atingir aí um denominador comum para essa questão. Então, assim, acho que aqui encerra a minha fala e agradeço mais uma vez a participação dos meus colegas que estão me acompanhando aqui nessa discussão. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Secretário, considerações finais. Sem sombra. Sem som, Ernesto.
Vereador Rossini, eu queria agradecer a oportunidade de poder discorrer, né, sobre esse tema, agradecer também ao vereador Gaspar pelas colocações e contribuições que fez, agradecer a CPFL pela forma com que vem conduzindo essas nossas conversas e com o objetivo de nós conseguirmos montar um plano conjunto, né, que possa fazer com que a arborização ganhe com isso. Sempre à disposição, vereadores, né, sempre à disposição para discutir o tema, e eu acho que é dessa forma que a gente constrói melhorias. Obrigado pela oportunidade. Vereador Paulo Gaspar, quer fazer uma pergunta? Talvez a gente responda depois, porque nós estamos chegando no nosso horário aqui, mas... Exatamente. Eu quero agradecer, presidente, pela oportunidade aí, ao Pedro, ao André, ao Guilherme e o secretário Inês Paulela por todas as explicações, parabenizar o trabalho de todos aí, que a gente sabe que é muito complexo, muito difícil, e tem que ser um trabalho conjunto com a população aí para sempre aprimorando esses serviços, né? Eu vou deixar uma última pergunta aqui, presidente. Eu coloquei no chat o meu zap aqui para o Pedro, se ele puder me responder depois, né? Eu lembrei daquele projeto, presidente, que a gente aprovou aqui na Câmara em relação à fiação na cidade, que fica ali ociosa nos postes, né? E vai ter todo um trabalho aí para acabar com isso, né? Para deixar mais clean ali o visual da fiação na cidade. Então, é um tema que não está relacionado com a comissão de hoje, só que eu lembrei agora, e se depois a gente puder falar em paralelo, eu agradeço. Obrigado a todos. Obrigado, Paulo Gaspar. Então, eu quero agradecer mais uma vez o Ernesto Paulela, secretário de Serviços Públicos, também o Pedro Diaro, e gerente comercial de serviços da CPFL, que também responde pela presidência, o André Marques, Viu, vereador? Só uma correção aqui. Na verdade, eu respondo para. Né? Nesse momento, eu não estou respondendo por ele, eu respondo para ele. Também agradecer o Guilherme, né, que também nos ajudou, participou dessa reunião, o vereador Paulo Gaspar, agradecer o Carlos Alexandre, a Letícia do Resgate Cambuí, Leonardo Martins, Maria Cabral também do Resgate Cambuí, José Furtado do Condema e a Maria Helena Novaes Rodrigues, presidente do Condema, além do Oswaldo Macedo, Nova Terra, que também mandou Nova Terra Ambiental, que encaminharam aqui sugestões e críticas, né? Chegaram algumas coisas depois, o Glauco, Augusto de Azevedo e também a Dani, que elas acabaram mandando pergunta, eu mando depois, a gente não conseguiu fazê-la aqui durante o período da nossa reunião, que a gente está com o teto já esgotado. Então, eu quero agradecer a todos vocês e encerrar a quarta reunião ordinária da Comissão Permanente de Meio Ambiente, né? E vamos continuar debatendo esses assuntos no futuro. Obrigado pela presença e participação. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Está encerrada essa que foi a quarta reunião ordinária da Comissão Permanente de Meio Ambiente, comissão presidida pelo vereador Luiz Rossini. Fica aqui o meu agradecimento e o convite para que você não saia daí, porque a seguir tem o Universo Épico e também toda a nossa programação ao longo desta quinta-feira. Uma excelente tarde e até mais. TV Câmara, Campinas. Salvar vidas. Um propósito que pode mudar o mundo para uma mesma direção. No mesmo sentido.